Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje da disciplina Planejamento Tributário. Vamos utilizar como referência o livro Planejamento Tributário, Teoria e Prática, terceira edição do autor Silvio Crepaldi. Nessa aula, vamos estar falando sobre tributos e as suas espécies. Então, segundo o artigo 3 do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, nós podemos consultar o Código Tributário Nacional no artigo 3, que vamos encontrar então a nossa definição de tributos. Então, estamos aqui. Então, olha só, no artigo 3, tributo é toda prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito. Então, o que isso quer dizer? Que o tributo é uma obrigação que todo contribuinte deve pagar ao governo pelos serviços prestados. Então, nós podemos dizer que o tributo são todos encargos financeiros que o contribuinte acaba pagando para o Estado. Vou colocar aqui para a gente poder lembrar do que é o tributo e sua definição. Então, nós podemos separar aqui os tributos por sua definição. Quando ele diz tributo é toda prestação pecuniária, o que ele está querendo nos dizer? Que esse tributo ele deve ser pago na forma de dinheiro. Então, quando ele fala prestação pecuniária, é que o contribuinte tem que pagar o tributo na forma monetária. Quando ele diz compulsória, ou seja, prestação compulsória, é a obrigatoriedade que todo cidadão tem de pagar o tributo. E quando ele faz referência instituída em lei, que a cobrança do tributo ela se deriva de uma lei. Quando ele diz aqui que não é constituída sanção de ato ilícito, então isso quer dizer que a origem, o fato gerador da cobrança de tributo não pode ser um ato ilícito. Quando ele faz referência cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada, ele está querendo dizer que são os entes públicos que podem realizar a cobrança dos tributos, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e o município. Então, essa é a definição do tributo. Então, como nós podemos visualizar aqui, os tributos eles vão ser divididos em espécies. Então, nós vamos ter
impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, de acordo com o Código Tributário Nacional, no seu artigo 5º, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, o artigo 5º do Código Tributário Nacional, ele é baseado na teoria tripartite, que os tributos são apenas divididos em 3 espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então vamos à definição dos impostos. Então, segundo o Crepaldi, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, o que ele está querendo nos dizer? Que os impostos são todos encargos financeiros cobrados de bens de consumo, renda, patrimônio. Então, eles não são vinculados, ou seja, são devidos pelo contribuinte, independente de qualquer serviço prestado pelo Estado. Os impostos, eles não têm a necessidade de uma contraprestação direta ao contribuinte, ou seja, você vai pagar os impostos para o Estado e o Estado pode alocar esse valor recebido para segurança, para saúde, para educação, para qualquer fim. Então essa foi a definição dos impostos. Vamos para a definição agora das taxas. Então, taxa é um tributo relacionado com a prestação de serviço público efetivo ou potencial para um contribuinte identificado. Então, a taxa, ao contrário do imposto, exige uma contraprestação direta, ou seja, é uma prestação vinculada a um serviço público. Vou dar um exemplo: a cobrança da taxa por um serviço de cobrança do lixo ou taxas cobradas pelo licenciamento de veículos. Agora nós vamos para a contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é um tributo instituído por lei ordinária sobre a valorização de imóvel particular, em decorrência de obras públicas realizadas, previsto no artigo 145, a linha 3ª da Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, então podemos dizer que a contribuição de melhoria é uma ação do governo que resulta em um benefício ao cidadão. É um enriquecimento que o contribuinte recebe em decorrência de uma realização de uma obra pública realizada pelo Estado. Podemos dar como exemplo aqui na cidade de Cuiabá as trincheiras que foram realizadas durante o período da Copa do Mundo.
Outro tributo são os empréstimos compulsórios. Então, segundo o Crepaldi, esse tributo não é definido pelo fato gerador, como acontece com os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, aos quais, como se sabe, se aplica o artigo 4º do Código Tributário Nacional. É cobrado exclusivamente pela União. Olha só, os empréstimos compulsórios são cobrados exclusivamente pela União, mediante lei complementar em dois possíveis casos: despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública ou guerra externa. Tá? Então, os empréstimos compulsórios é algo que é de extrema necessidade, de casos urgentes, como uma calamidade pública. Outro tributo são as contribuições sociais. Então, como define Crepaldi, a contribuição social tem destinação certa, sendo recolhida com uma finalidade pré-determinada indicada na lei que a instituiu. Então, nós podemos dizer que a contribuição social, podemos dar como exemplo o PIS, o PASEP, o SENAI, o INSS. Então, são as cobranças específicas, por exemplo, como os advogados pagam para a OAB, os economistas pagam para o Corecon. Então, cada conselho regional vai ser uma contribuição social. Então, esta foi a aula de hoje, né, sobre tributos e as suas espécies. Então, nós podemos visualizar aqui que os tributos foram classificados em impostos, taxas e contribuições de melhoria, segundo o Código Tributário Nacional, sobre a teoria tripartite. Com a evolução, nós tivemos aqui adicionados empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Então, uma nova teoria, a teoria pentapartite. Essa foi a aula sobre tributos. Até mais, alunos.